Perícia judicial, técnica ou legalista? Olá, meu nome é Miguel Caporrino, sou professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unip. Eu concluí meu curso de graduação na FEI, em Engenharia Elétrica, já se vão 41 anos, foi em 1978. E fiz meu curso de Engenharia de Segurança na Unip, desde o ano de 2000. Bom, depois de ter trabalhado com engenharia de segurança, eu acabei me voltando à área de perícia judicial, que é onde eu me identifico mais, onde eu gosto de trabalhar e onde adquiri experiência, essa que agora eu busco trazer um pouco para vocês também, né? A área de perícia é uma área para quem gosta. É uma área que exige estudos e atualização constante, porque o perito, independentemente de sua graduação, ele vai ter que atuar em quaisquer áreas onde existem relações de trabalho, porque ele precisa apresentar ao juiz, ele trabalha a mando do juiz, ele é auxiliar técnico do juiz, e ele tem que apresentar um laudo pericial para que o juiz possa firmar seu convencimento, para que ele possa fazer a sua decisão no processo. E nessas condições o perito acaba trabalhando em qualquer local, pode ser numa via pública, pode ser numa indústria, pode ser na área de comércio, pode ser em hospitais, qualquer lugar onde exista relação trabalhista, pode ser até no cemitério, como já aconteceu de perícias que eu tive que realizar também. Bem, eu ministro esta aula na disciplina de qualidade pericial. Essa aula ela é normalmente feita no final do curso, quando os alunos já estudaram todos os temas, todas as matérias que lhe permitem fazer uma avaliação de qualquer agente, né? Físico, químico ou biológico ou de periculosidade. Bem, o tema dessa minha aula é perícia judicial, técnica ou legalista? A área de engenharia é a área de exatas. Em exatas, engenharia, 1 mais 1 é igual a 2. Mas isso nem sempre é assim quando se trata de outras áreas de conhecimento. É o caso, por exemplo, do direito e da medicina, não é? Então, o que ocorre? No direito, todo arcabouço ele está escrito na Constituição, na legislação, nas normas, nas instruções normativas e por aí vai. E se tudo isso está escrito, precisa ser interpretado. E quem faz a interpretação é o ser humano. E esse ser humano ele vai interpretar de acordo com o seu nível de conhecimento, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua experiência, tendências religiosas, políticas e por aí vai. Então, a legislação sempre tem que ser interpretada. Ocorre que na área de segurança do trabalho, a legislação caminha par e par com a parte técnica. Então, muitas vezes, as questões elas são interpretadas e questões técnicas passam a ser interpretadas e aí começam a ocorrer distorções, né? Muito bem. A gente presencia, como já me aconteceu ao longo desses 20 anos, a gente presencia muitas vezes laudos que são discrepantes, que são completamente antagônicos diante de uma mesma situação, principalmente quando nós estamos lidando com eletricidade,
com exposição a agentes explosivos, insalubridade, quando existem questões que envolvem exposição intermitente ou eventual, e por aí vai. E aí vem a questão. Perícia judicial, como ela deve ser feita? Como ela é? É uma perícia técnica ou é uma perícia legalista? Quando nós ministramos essa aula presencialmente, que é assim que ela foi concebida, eu procuro sempre, conversando, arguindo os alunos, verificar onde trabalham, quais são suas experiências, que demandas já possam ter atendido, né? E procuro fazer a adaptação dessa aula utilizando aquilo que pode ser colocado em sala de aula num contexto bastante dinâmico, né? Porém, nós estamos agora na questão de uma pandemia, estamos numa pandemia, então, Covid-19. E aí as aulas presenciais são suspensas, vocês estão no final do curso, especialmente a turma 59 da Unip. E, por esta razão, nós tivemos que adaptar essa aula para que vocês possam levar esse conhecimento. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Aula da disciplina de qualidade pericial da Unip, que está sendo ministrada para a turma 59. Nós temos aí a minha apresentação, vocês deixam guardar e tem aí o meu contato por e-mail. Onde houver o agente, aí se inicia a perícia. Essa é uma máxima do professor Leonídio Francisco Ribeiro de Barros, uma das pessoas que milita na área de segurança do trabalho e que foi, inclusive, nosso professor desde 1975. Essa máxima deve ser observada por todos aqueles que desejam fazer uma boa perícia. Perícia de insalubridade por agentes químicos, discussão de caso. Então, nós estamos apresentando um caso de perícia de insalubridade, onde a insalubridade foi caracterizada por uso de óleos minerais. Isso consta de um processo do TRT de São Paulo. Essa perícia foi feita numa máquina de cópias, que vulgarmente é chamada de Xerox, né? O reclamante tinha a função de técnico de manutenção. O objetivo é justamente discutir a abordagem do tema perícia judicial técnica ou legalista. Como deve ser o comportamento do perito, como deve ser o entendimento do perito. Consta na conclusão do laudo pericial. As atividades do reclamante que envolvem a manipulação de óleos minerais e o manuseio de álcalis cáustico e ainda contato pela pele com álcool isopropílico são consideradas insalubres em grau médio de acordo com a NR15. Cabe aqui já uma observação, porque a caracterização de insalubridade, se por óleos minerais, seria em grau máximo. Álcalis cáustico e álcool isopropílico é que seriam em grau médio, né? Então já cometeu aqui uma falha conceitual importante o senhor perito. O embasamento legal foi porque havia WD, que contém óleo mineral, hidrocarbonetos aromáticos, né? O óleo mineral é hidrocarboneto aromático. E também por álcool isopropílico. Nesse slide nós vemos o que consta do laudo com as informações fornecidas pelo reclamante. Notem, o reclamante é que informou, não foi a empresa. Disse o reclamante que usou 2 frascos de álcool isopropílico no período de 1 ano. Usava para fazer limpeza em 4 equipamentos por dia. 2 frascos de 650 ml representa 1,3 litros em 1 ano. WD-40, 1 frasco de 300 ml em 1 ano. E graxa molicote, 1 frasco de 90 gramas num período de 2 anos. Bom, a sequência de slides ela mostra
foto dos equipamentos no momento da perícia. Essa é a foto de um subsistema, onde tem lá um sistema de engrenagens, são engrenagens de plástico, e não existe nenhum vestígio de graxa ou óleo mineral ou poeira que ficaria aderida caso houvesse qualquer produto gorduroso. Mais uma foto mostrando a mesma situação de isenção de resíduos de graxa, óleo mineral e poeira. Mesma coisa, mostrando um outro subsistema. Aqui um sistema de transmissão, onde tem inclusive uma correia dentada, tudo isso de material sintético, completamente isento de poeiras, graxa ou óleo mineral. Nós vemos aí que um frasco de um limpador de contatos elétricos dotado de um bico bem fininho para aplicação do produto limpador de contato em pontos do sistema eletrônico, principalmente nas conexões de cabos. Como que era feita a aplicação desse produto? Limpeza de contatos numa pequena placa de circuito impresso que está sustentada pelas mãos do operador. Um frasco de limpador de contatos também em spray, mas já era tão velho, tanto que a lata está até bastante suja, né? Mostrando que era um produto já muito antigo, ou seja, pouco utilizado. Óleo desengripante, tem a mesma função do WD-40, e notar que ele era aplicado através de um canudinho, de modo que não havia contato manual com o produto. Detalhe da aplicação desse mesmo produto, mostrando realmente que não existe o contato da pele com o produto. Não tem que manipular o óleo mineral. Consta no anexo 3 da NR15, caracterização em grau máximo para atividade de manipulação de óleos, graxas, etc., que são derivados de petróleo. Mas diz aí manipulação. Não existe manipulação quando se é feita uma aplicação dessa forma, como mostra a foto. Tem lá o potinho de graxa Molicote, cuja data de fabricação já demandava mais de 2 anos da data que foi feita a perícia. A gente vê que o potinho, que era de 90 gramas, foi utilizado uma quantidade aí que equivaleria a 10%, ou seja, algo como 10 gramas ao longo de 2 anos. Veja, graxa, aí nesse caso é uma graxa derivada de produto mineral, mas foi utilizado 10 gramas em 2 anos. Equivaleria a pegar um palito de fósforo em cada vez e tirar com um palito de fósforo uma quantidade de graxa para colocar em algum ponto, que poderia estar, por exemplo, fazendo ruído, já que são sistemas plásticos, né? Sistemas móveis de engrenagens plásticas. A foto de um produto de limpeza cuja data de fabricação era de 1995, ou seja, tinha 11 anos o produto aí. Obviamente que não era utilizado. Bem, uma vez que tudo isso foi apresentado depois, porque essas fotos elas constaram do laudo pericial e também foram tiradas pelo assistente técnico. O assistente técnico, na impugnação, arguiu, questionou o perito a respeito desses pontos que estão sendo agora apresentados, especialmente dizendo como é que se explica a atividade de lubrificação se todas as peças e subsistemas estavam completamente isentos isentos de graxas e óleos minerais. Não havia vestígios, né? Se fosse uma situação em que houvesse produto gorduroso, o próprio toner que é utilizado nessas máquinas, que às vezes faz alguma sujeirinha, ficaria aderido, né? Então, justamente por isso também que não pode ter nada lubrificado. Então, o que o perito respondeu em relação a essa arguição? Que durante a vistoria
Este perito verificou alguns componentes dos equipamentos nos quais não foi constatada a presença de óleo ou graxa. A constatação do uso dos produtos químicos se deve principalmente ao fato dos mesmos serem fornecidos pela reclamada. Veja, nós grifamos essa frase, porque se ele constatou que a reclamada forneceu algum produto, ou seja, se constatou a existência do produto químico na atividade, nesse instante é que ele deveria ter começado a perícia, verificando a frequência de utilização, a quantidade, e se fosse o caso, o uso de equipamentos de proteção individual e tudo mais. E não poderia ele ter constatado insalubridade pelo simples fato dos produtos estarem na maleta do técnico. Será que só pelo fato de estar o produto lá se caracteriza uma atividade insalubre? Guardar produtos em uma maleta de manutenção é insalubre? Eis a pergunta, né? Não obstante, no manual de manutenção da máquina, tem ali um item que diz ações de atendimento técnico que não devem ser executadas. Na parte dos subsistemas, nenhum componente do equipamento deverá ser lubrificado. Ou seja, o técnico de manutenção que faz um curso e sai à rua para fazer o trabalho devidamente treinado, ele tinha plena consciência de que nenhum componente do equipamento deveria ser lubrificado. Isso é determinação do manual de manutenção da máquina. Arguido quanto a isso, respondeu o perito. Veja, o texto pode ser interpretado como uma orientação para lubrificar componentes antes de sua montagem. Ainda no manual constava o seguinte: utilize sempre luvas de proteção. Ainda em relação a isso, respondeu o perito, que cabe à empresa comprovar documentalmente o fornecimento regular de luvas. Qual o conceito que está envolvido aí? O conceito é que as atividades ou operações insalubres, conforme consta na legislação, na lei e nas normas regulamentadoras, atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, cabe aqui o comentário. Quanto tempo demorava para aplicar um jato de WD numa engrenagem que estivesse fazendo barulho? Qual o tempo de exposição? Ainda que houvesse a exposição, que de fato não havia, pela quantidade e pela forma de aplicação, que era com canudinho, canudo extensor. Isto deveria ter sido considerado pelo perito, mas não foi. Entendimento do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Aspas, tempo de exposição. Para se caracterizar a insalubridade, é necessária a exposição do empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição. E os seus efeitos estão, o tempo de exposição e seus efeitos. Então, repetindo, para caracterizar a insalubridade é necessária a exposição do empregado a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância que são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e dos seus efeitos. Consta no artigo 189 da CLT, se o tempo de exposição ao risco for mínimo, a atividade não se caracteriza como insalubre. Esse é o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e é uma jurisprudência pacificada. Portanto, não basta o contato, não basta a existência do produto. Onde se encontra o produto, aí que deve começar a perícia. É necessário que o contato seja intenso o suficiente para causar dano à saúde do empregado.
sendo que a permanência do contato, sendo a permanência do contato, ou seja, o tempo de exposição ao contato, um dos requisitos para a caracterização da insalubridade, que por sua vez somente se caracteriza considerando o tempo de exposição ao agente. E esse agente tem que ter potencial ao longo desse tempo suficiente para causar dano à saúde do trabalhador. O contato eventual não caracteriza a insalubridade. Bem, nós vamos encerrar por aqui, porque temos exiguidade até para a apresentação do filme, né? Mas voltaremos a falar pessoalmente através dos meios eletrônicos, onde nós poderemos tirar dúvidas, tá ok? Então era isso, eu me despeço de vocês agora, até a nossa próxima aula, que será então no dia 30 próximo. Até mais.